Olá para você que nos acompanha nas plataformas do UOL e da Folha de São Paulo. Para dar continuidade à série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura do Rio, eu estou aqui com a jornalista Kátia Seabra, da Folha de São Paulo, para entrevistar o candidato Eduardo Bandeira de Mello, que é do partido Rede Sustentabilidade. A sabatina terá 45 minutos e será interrompida assim que atingir esse tempo. Para garantir que todos os candidatos sabatinados tenham o mesmo espaço, os 45 minutos serão cronometrados, você está vendo aí na tela, a partir da primeira pergunta. Então, vamos começar a sabatina. Candidato, o senhor está começando agora na política e a referência que o eleitor tem do senhor é a atuação à frente do Flamengo como presidente. Na parte financeira, a sua gestão foi um sucesso, saneou as finanças do clube, coisa que tinha muita gente que achava que seria impossível. Por outro lado, também foi na sua gestão que os adolescentes das divisões de base do Flamengo foram instalados nos containers no Ninho do Urubu, com condições de segurança bem questionáveis e sem alvará de funcionamento, segundo a prefeitura. Já no ano de 2019, como todo mundo sabe, na gestão já do Rodolfo Landim, houve um incêndio em que, infelizmente, 10 jovens morreram. Então, antes de acontecer esse acidente, esse incêndio, sob a sua presidência ainda, o clube ignorou os alertas do Ministério Público sobre os riscos de manter ali os meninos, ignorou a interdição da prefeitura por falta de alvará. Como é que o senhor, que almeja chegar à prefeitura, explica ao eleitor que o clube que o senhor dirigia tenha ignorado uma recomendação tão importante da prefeitura naquela ocasião? Chico, é muito bom que esse assunto tenha sido colocado aqui, eu agradeço, porque eu tenho o maior interesse em esclarecer tudo. Existe muita desinformação sobre isso. Tá? Em primeiro lugar, quando esse assunto vem à baila, o que primeiro me vem à cabeça é a minha profunda tristeza, né, com relação a uma tragédia, né, que destroçou 10 famílias, que matou 10 meninos que eu conhecia, que eu, 3 meses antes, estava colocando medalha no pescoço deles. Então, eu não consigo dimensionar a tristeza de ter um filho, de perder um filho, quanto mais numa circunstância como essa. E minha total solidariedade com as famílias que ainda não tiveram a sua reparação definida. Como você bem falou, Chico, eu não era mais presidente do clube, né? Isso aconteceu no ano de 2019 e eu fui presidente até 2018. E mais, né? Quando eu deixei o clube, em dezembro de 2018, os meninos já estavam ocupando as instalações definitivas, as instalações que foram destinadas a eles. Então, em dezembro de 2018, eles já não estavam mais lá. Então, eu não vejo sentido, né, em que eu seja, vamos dizer, que a mim seja atribuído qualquer culpa, né, porque tudo que eu fiz para esses meninos foi altamente positivo, né? Nós investimos 100 milhões de reais em formação de atletas, né, no desenvolvimento das categorias de base, investimos 40 milhões em estrutura para construir 2 centros de treinamento, um deles totalmente dedicado às categorias de base, e eles já estavam utilizando esse centro de treinamento em dezembro de 2018. Então, candidato, só a minha pergunta, na verdade, passa ao largo da responsabilização. Na verdade, a pergunta a prefeitura autuou o clube por falta de alvará, teria interditado, pelo menos a informação é essa, aquele espaço por falta de alvará. E mesmo assim o espaço continuou funcionando. Então, o senhor, como candidato à prefeitura, como é que o senhor explica que naquele momento o gestor do clube não tenha atendido a uma determinação tão importante da prefeitura? Perfeitamente, Chico. Você usou o verbo no tempo correto. Ela teria interditado, né? Essa interdição, na realidade, nunca ocorreu de fato, nunca chegou a mim, nunca chegou à atual administração do Flamengo. Isso é muito fácil de ser provado. Vocês mesmo da imprensa frequentaram aquele centro de treinamento durante 1 ano e meio, cobrindo diariamente os treinos do Flamengo lá, sem saber que aquela instalação estaria supostamente interditada.
O edital de interdição que foi divulgado depois não fazia a menor referência ao alojamento dos meninos, simplesmente fazia referência à coisa do alvará, da licença definitiva do Corpo de Bombeiros. Então, nem eu tomei conhecimento, nem vocês da imprensa e nem os altos escalões da prefeitura, porque o prefeito Crivella, por exemplo, mandou representante na inauguração do centro de treinamento que ele supostamente teria interditado. Então, esse é um assunto que eu acho que precisa ser apurado corretamente, né, para ver exatamente o que aconteceu com aquele edital de interdição que ninguém sabe, ninguém viu. Mas, candidato, tem e-mails de maio de 2018, ou seja, durante a sua gestão, que mostram que a diretoria do Flamengo foi informada da precariedade das instalações do Ninho do Urubu 9 meses antes do incêndio que vitimou 10 meninos. Então, o senhor, pelo que eu já vi, acompanhei, o senhor alega que essas mensagens não chegaram ao senhor, embora tenham chegado à diretoria do clube. O senhor acredita que esse tipo de argumento poderia convencer o eleitor, caso o senhor estivesse na prefeitura, num acidente dessa dimensão, o senhor falasse, eu não recebi esse e-mail, eu não recebi esses laudos técnicos, que são internos do clube, o senhor era presidente do clube. Pois é, Kátia, exatamente esses e-mails que provam que não chegaram a mim nem à alta administração do clube. Os e-mails dizem exatamente lá, né, a quem que eles estavam destinados. Eles partiram de um relatório interno, isso ficou restrito à administração do centro de treinamento. Eu só fiquei sabendo desses e-mails e dessa denúncia, desses fatos, pela imprensa agora, recentemente. Isso não consta nem do relatório, né, da polícia, do delegado que tratou do assunto. Então, ele diz respeito a um serviço, né, de reparo de uma determinada instalação elétrica, né, que é um assunto extremamente operacional. Esse serviço teria sido orçado e pago pelo Flamengo. Então, embora eu não tenha tido conhecimento, né, dos detalhes, agora, pela imprensa, eu fiquei sabendo que esse serviço foi orçado, que foi pago. E agora, 1 ano e meio depois da tragédia, né, sem que isso tivesse passado sequer pela polícia, é que nós estamos sabendo, né, que uma empresa particular contratada pela nova administração disse que esse serviço que foi orçado e pago não teria sido feito. Então, quando eu soube disso, e soube através de vocês, da imprensa, foi até o UOL que primeiro divulgou isso daí, a minha primeira providência foi, através dos meus advogados, foi pedir ao Ministério Público que todo o sistema do circuito interno de e-mails do Flamengo fossem disponibilizados. Mas chegou o RH do Flamengo? Chegou a diretoria, chegou a gerência do Flamengo, do clube? Chegou a gerência interna do centro de treinamento. E o que eles fizeram? Pelo que eu soube, pela imprensa apenas, o que eles fizeram foi mandar fazer o serviço. E o serviço pagaram um adiantamento, né, tudo soube por vocês. E depois de concluído, foi pago. Agora, uma empresa particular, 1 ano e meio depois, produz um relatório dizendo que o serviço não foi feito. E o serviço não diz respeito, né, também soube disso pela imprensa, nem à instalação onde teve origem o incêndio. Né, teria sido em outro alojamento. Mas mostrava as precariedades. A prefeitura diz que o Flamengo foi multado 31 vezes. E também diz que lacrou, em outubro de 2017, o Ninho do Urubu. Eu queria perguntar 2 coisas para o senhor acerca disso. O que o senhor acha da conduta do prefeito? O senhor diz que ele foi convidado, que ele mandou representantes à inauguração ainda em 2018, mas ele durante a tragédia, após a tragédia, a prefeitura fez questão de mostrar que tinha alertado, sim, o Flamengo. O que o senhor achou da postura do prefeito em relação a isso? Acho que ele quis atribuir, responsabilizar só o clube. E eu quero voltar àquela pergunta que o Chico fez ao senhor. Se fosse o senhor prefeito, se o senhor multasse um clube e esse clube reabrisse as portas, como diz a prefeitura, o senhor concordaria com essa insubordinação, se o senhor estivesse na prefeitura? Kátia, né, o prefeito certamente não soube dessa suposta interdição, tanto que ele manteve contato comigo durante esse 1 ano e meio sobre vários assuntos,
né? Eu tenho registro de tudo isso e esse assunto nunca foi ventilado, né? E em 30 de novembro de 2018, na inauguração do centro de treinamento, né, nós convidamos a prefeitura e a prefeitura mandou representantes. Tá? Então, efetivamente, esse assunto ele não chegou nem aos escalões superiores do Flamengo, nem aos escalões superiores da prefeitura. Isso, aparentemente, eu só fiquei sabendo disso depois do incêndio ocorrido, depois do inquérito. Isso daí foi um edital que foi emitido, não sei o que se passou com ele, se o sigilo dos e-mails do clube forem afastados, né, como nós propusemos. É muito fácil da gente descobrir por onde tramitou esse assunto, né? O próprio documento, o edital de interdição, é fácil saber, mas eu não estou mais lá na presidência do Flamengo, eu não posso tomar nenhuma providência no sentido de apurar isso. Apenas como cidadão interessado, eu tenho todo o interesse que isso daí seja apurado. E tanto o CT não foi lacrado, que vocês da imprensa frequentaram durante 1 ano e meio sem saber absolutamente nada. A gente sabe que tudo no Flamengo vaza, todas as informações, né, são de amplo conhecimento da imprensa e nunca nada foi noticiado. Só depois da tragédia ocorrida que esse assunto veio à baila. Candidato, o senhor diz, a gente sabe, o senhor diz na sua plataforma, expõe a situação da prefeitura, mostrando que mais de 60% que a prefeitura arrecada se gasta com pessoal, com os servidores. E o senhor propõe como solução para isso uma reforma administrativa. O senhor pode explicar, detalhar o que seria essa reforma administrativa? O que o senhor tem em mente para resolver um problema que para muitos parece insolúvel? É um problema muito sério mesmo, né? Nós tivemos um déficit de 4 bilhões em 2019, esse ano não foi fechado ainda, mas provavelmente a situação estará pior ainda. Então, é uma situação fiscal que merece uma providência urgente. E essas providências podem acontecer tanto pelo lado da despesa, né, quanto pelo lado da receita. Então, pelo lado da despesa, essa reforma que eu estou me referindo seria basicamente para a gente cortar cargos em comissão desnecessários, acabar com aquela velha prática do dando que se recebe, né, os encargos especiais, redução de desperdícios, revisão de contratos. Tudo isso pode fazer com que a gente consiga comprimir de maneira legal, né, os gastos da prefeitura, dado que você não pode deixar de pagar o funcionalismo, nem os aposentados, nem os pensionistas. Mas eu acredito que a grande virada que a gente pode dar na área fiscal não está do lado da despesa, está no lado da receita. Então, para a gente aumentar a receita, você não precisa, de forma nenhuma, aumentar a alíquota de IPTU, nem de ISS, nem de TBI. Então, o que a gente precisa fazer é redinamizar a economia do Rio de Janeiro, atrair investimentos para o Rio. Você sabe que a nossa grande vocação econômica está na área de serviços e a nossa principal fonte de receitas é exatamente o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Então, nós temos que atrair empresas, e quando eu falo atrair empresas, eu estou me referindo desde o microempresário até as grandes corporações. O Rio tem vantagens enormes, né? Então nós vamos promover uma desburocratização radical, né, da administração municipal, para que o ambiente de negócio seja mais amigável, mais favorável a quem quer se instalar aqui. Nós vamos reestabelecer a ordem urbana, né, trabalhar como força auxiliar também com a questão da violência, com a questão da segurança, que também, de certa maneira, expulsa, né, tira, né, a atratividade das empresas para virem para aqui. E mais, isso é uma coisa que eu aprendi a fazer e trabalhei durante muito tempo no BNDES. Esse ponto da segurança é muito importante, candidato. Nós vamos tratar dele especificamente já, mas só no ponto o senhor falou de cargos em comissão, de cortes em cargos em comissão, o senhor sabe que, do jeito que a política atual é feita, os cargos em comissão muitas vezes são moeda de troca para apoio político. Inclusive, que são criadas algumas secretarias são criadas, talvez desnecessariamente, só para garantir apoio político na Câmara dos Vereadores. Como é que vai ser essa sua relação com a Câmara dos Vereadores diante dessa prática que é tradicional no município do Rio e em outros municípios também? Então, você falou a palavra certa, desnecessariamente.
Tá? Então, nós vamos acabar com isso. Nós precisamos acabar com isso, porque a gente precisa resolver a situação fiscal do Rio. Depois, se você permitir, eu volto à questão do fomento de empresas, que eu deixei de fora, no final, os 2 outros pontos que eu considero fundamentais, mas depois a gente volta nisso. Mas a nossa relação com a Câmara de Vereadores vai ser uma relação republicana pautada na transparência. Tá? Eu entendo que os vereadores terão tanta legitimidade nos seus mandatos quanto eu na prefeitura. Agora, eles vão exercer o papel de vereadores. Eles vão fiscalizar, eles vão aprovar o orçamento, vão fiscalizar o cumprimento do orçamento. Quanto mais transparente a prefeitura for nessa relação com os vereadores e nessa questão, né, da execução física, financeira do orçamento, tanto melhor, todo mundo vai ficar sabendo, não existe, né, as pessoas costumam, não existe detergente melhor do que a luz do sol. Vocês todos vão ficar sabendo de tudo e, com isso, a nossa relação com a Câmara de Vereadores vai ser uma relação que eu considero que vai ser extremamente adequada. Agora, falando em relação com a Câmara dos Vereadores, desculpa interromper o senhor, mas é que após 2 mandatos consecutivos à frente do Flamengo, o senhor não conseguiu eleger seu sucessor. Que lição o senhor tira dessa derrota, que é uma derrota política, para a sua trajetória? Agora que o senhor entrou para a política formalmente, concorreu a deputado e agora tenta a prefeitura. Kátia, eu concorri 2 vezes à presidência do Flamengo, ganhei as 2 com larga margem. Ao final do meu mandato, eu não podia mais postular uma segunda reeleição, então houve uma eleição democraticamente, a chapa que venceu está ocupando aí a presidência, eu respeito. Eu apoiei uma outra chapa, mas isso aí é do processo democrático. Eu não tenho assim, nenhum tipo de restrição ao fazer ao processo que ocorreu no Flamengo, como não terei nenhuma restrição ao processo eleitoral que eu estou participando agora. Mas a oposição ao senhor venceu. A oposição ao senhor venceu, inclusive agora eles querem o conselho quer julgar o senhor no dia 23 de novembro por ter dito que se tivesse na presidência aquele acidente não teria ocorrido. Então, assim, é a sua oposição que está lá, entendeu? Então, o senhor sofreu uma derrota política internamente. É verdade, é a minha oposição que está lá. Eu sei que a relação não é boa, e esse processo, que eu vou responder no clube, eu serei julgado principalmente pelos rubro-negros. Os rubro-negros, normalmente, quando me procuram, eles me tratam com o maior carinho e a gente está vendo aí pela repercussão do que aconteceu com o Flamengo depois, que a minha avaliação é muito boa, mas eu não tenho a pretensão de querer me autoavaliar. Então, esse processo aí vai correr aí no Conselho de Administração e nós vamos ver o que vai acontecer com ele. Não tenho nenhum tipo de restrição. E, desculpe, só para complementar, o que eu falei, que se eu fosse o presidente do Flamengo, provavelmente o incêndio não teria acontecido, foi pelo motivo que eu já expliquei aqui. Eu já tinha mudado os meninos de local. Então, existe registro, isso está provado. Acredito que vocês tenham isso daí. Os garotos do Sub-17, quando disputaram a final da Copa do Brasil em 2018, já estavam ocupando as novas instalações. E o nosso planejamento, ao longo de todo o final do nosso mandato, era que no ano de 2019, os meninos já ocupassem, desde o início do ano, as instalações novas. Então, por isso que eu falei aquilo, que não representou ofensa nenhuma, simplesmente é um fato que está provado. Candidato, o senhor falou há pouco do problema da segurança pública, que é um problema estadual, mas um problema municipal. Todos os municípios sofrem com isso. E o senhor propõe, no seu programa de governo, sua plataforma, de restabelecer a ordem e, para isso, ter a ajuda da Guarda Municipal. Só que a gente tem um problema seríssimo no Estado, que talvez seja o Estado que mais sofre com a ação das milícias, que ocupam mais de 50% do território, e isso aí, talvez, eu acho que é inédito. A polícia, que está muito bem treinada, que deveria ser... pelo menos deveria ser bem treinada e está aí para combater o crime organizado, como o tráfico. E a milícia não está dando conta desse problema. Como a Guarda Municipal, que tem como
principal objetivo, a segurança patrimonial, ajudaria nesse problema. O senhor fala, por exemplo, da ocupação imobiliária irregular, mas aí vamos falar de Rio das Pedras, por exemplo. Como é que o guardinha municipal vai chegar lá em Rio das Pedras e vai dizer, não, interdito isso aí enquanto a milícia em torno comanda o território? Como é que se faz isso? Chico, o poder paralelo ele só prospera nas áreas em que o poder público se omite. Tá? Então, isso é uma coisa que nós vamos ter que atacar mesmo. Agora, não vai ser a Guarda Municipal sozinha. A Guarda Municipal e a Prefeitura é uma força auxiliar do sistema de segurança que é composto basicamente, né, e tem um protagonismo do governo do Estado com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Eu acho que, nesse caso, como em vários outros em que existe interseção de poder entre município e Estado, nós vamos ter que agir, sim, né, de acordo com critérios republicanos, né, e com muita integração entre as forças municipais e estaduais. No caso da Prefeitura, né, nós temos muito, né, a contribuir, basicamente com as nossas competências de impedir construções irregulares, de impedir, por exemplo, o transporte irregular. Tudo isso aí é o poder econômico desse crime organizado que nós temos que combater. E vamos combater. Comportamento republicano é tudo que não tem acontecido no Rio de Janeiro. Não, assim, vai acontecer. O senhor está falando talvez de um mundo ideal, porque assim, essa desorganização toda é causada por falta de espírito republicano. Não só o bandido não tem espírito republicano, agora tem a parceria, né, a cumplicidade de várias autoridades que deveriam combater o crime e acabam se acompliciando a elas. Então, como é que nesse mundo, nesse pântano, o senhor vai conseguir esse objetivo? Chico, é exatamente isso. A partir do ano que vem, nós vamos ter que implantar métodos, né, e princípios republicanos. Nós estamos aqui para isso, né? O Rio de Janeiro está vivendo uma decadência, né, que às vezes parece ser irreversível. Há 10 anos atrás, a gente estava comemorando aí que nós vamos receber a Copa do Mundo, a Rio+20, os Jogos Olímpicos, né, e achávamos que íamos entrar num círculo virtuoso. Nós estamos indo cada vez mais para o buraco. E todos esses fatos que você está citando aí são mais do que verdadeiros. Só que nós temos que mudar essa maneira. Nós só vamos reconstruir o Rio com muita transparência, com muita honestidade, ou seja, com muita integridade e com muita competência técnica. Por conta disso que eu estou me apresentando. Durante a semana, houve rumores de que o senhor desistiria em favor da Marta Rocha. Houve alguma conversa nesse sentido ou foi fogo amigo? O que aconteceu, na verdade? Eu não sei o que aconteceu, Kátia. Agora, não houve nenhuma conversa nesse sentido. A última vez que eu conversei com a Marta Rocha foi no dia do debate da Band, lá, acho que, se não me engano, dia 1º de outubro. Nós nos encontramos ali no início, no final, né, e conversamos amigavelmente, mas nunca, nem ela, nem ninguém do PDT me procurou para tratar disso. Então, já foi desmentido, é fake news, não sei de onde veio, e bola para frente. Inclusive, porque não pode nem retirar a candidatura agora, mas o senhor acha que esse tipo de informação que acabou circulando, isso acabou prejudicando a sua candidatura, que só está com 3% dos votos, né? E é possível que exista, que ocorra um pouco mais para frente, um voto útil para que ela chegue ao segundo turno, né? Então, o senhor acha que isso prejudicou a sua candidatura de alguma maneira, esse rumor? Não sei, Kátia, acho que vocês que são analistas políticos, né, têm muito mais chance de avaliar isso, né? Da minha parte, nós continuamos focados aqui na nossa candidatura, né? Eu acho que ainda tem muito tempo, faltam 17 dias para a eleição. Eu tenho esse percentual que varia de acordo com a pesquisa, mas sempre dentro daquela oscilação da margem de erro, e agora eu sou profundamente desconhecido ainda também, as próprias pesquisas demonstram isso. Se eu não me engano, 63% do eleitorado sequer sabe que eu sou candidato. E nós vamos tentar correr atrás desse prejuízo aí nesses dias que faltam, né, através de muita mobilização, através das nossas redes sociais, dado que nós não temos acesso a programas de televisão no horário gratuito, mas não vamos nos deixar abater por nenhum tipo de fake news, vamos em frente e cumprir a nossa missão. Havia um compromisso no início, havia um compromisso entre Rede, PSB e PDT, segundo o qual o mais bem colocado nas pesquisas
encabeçaria uma chapa de uma aliança. Por que fracassou esse acordo? Desculpa, achei que eu só queria... Não, sem problema. Por que fracassou esse acordo? Kátia, eu respeito a decisão que o PDT tomou num determinado momento, né? O que a gente combinou lá atrás, e que está registrado, inclusive, né? Que vocês podem ver o dia da reunião que foi gravada, né? Não foi que quem tivesse em melhor posição nas pesquisas seria o candidato. Nós iríamos fazer uma avaliação interna, provavelmente uma pesquisa qualitativa ou uma quantitativa com... vamos dizer, com avaliação dos microdados, para ver quem teria mais chance de ganhar a eleição, de chegar no segundo turno. E esse processo não foi concluído, né? O PDT optou por lançar a candidatura antes que esse processo fosse concluído. Eu não tenho nada, né? Não existe nenhum ressentimento da minha parte, nem da parte da rede. Nós compreendemos e respeitamos a posição deles, e a partir desse momento foi cada um para o seu lado. Candidato, a gente está vendo muitas notícias, tomando conhecimento de muitas notícias da ação da milícia, que está escolhendo os candidatos que apoia e impedindo a entrada de candidatos que não são apoiados por ela, milícia e tráfico, que estão proibindo esses candidatos que não são os que ele apoia de entrar em certas áreas do Rio de Janeiro. O senhor já teve alguma vedação a entrar, a circular em alguma área nessa campanha? Não, Chico, eu acho até que isso que você está colocando aí pode estar efetivamente acontecendo. Eu não senti nada, porque todos os lugares que eu visitei, né, eu fui com candidatos a vereador da nossa nominata, né, ou com lideranças locais, né, e evidentemente que não pedimos licença a ninguém e conversamos com as pessoas, né, que se dispuseram a conversar conosco. Ok. O senhor tem é reconhecido aqui na cidade como alguém que ajudou a sanear as contas do Flamengo. E o Flamengo, ele tem, a torcida tem mais da metade, 50% do estado de flamenguista. O que o senhor acha? Por que o senhor acha que isso não converteu em voto para o senhor? É esse desconhecimento? O senhor está falando para esse público mais para tentar converter isso em voto? Como é que é? Kátia, nós estamos falando para esse público e para todos os outros, né? Eu, como prefeito, não vou proteger o Flamengo, né? Eu adoro o Flamengo, é a paixão da minha vida, porém eu não misturo as coisas, né? Eu adoro a minha família, né? Porém jamais vou dar nenhum tipo de moleza para a minha família, nunca dei, né? Nem no Flamengo, nem em lugar nenhum. Então, eu estou falando para os torcedores do Flamengo e para os outros torcedores também. A Andréia, que é a minha vice, ela é botafoguense, né? O Ricardo, que coordenou o trabalho que redundou no nosso livro aqui, o Maravilhosa para Todos, não sei se vocês já receberam. O Ricardo é tricolor, eu tenho vários vascaínos comigo, e nós vamos trabalhar para ser o prefeito de todos os torcedores, né? De todas as religiões, de todas as escolas de samba, nenhum tipo de preconceito. Candidato, a gente tem aqui uma pergunta da agência Lupa para o senhor, que é a seguinte: em 2016, o prefeito Crivella prometeu concluir as obras da estação Gávea, da linha 4 do metrô, e chegou a assinar um decreto para instituir o Comitê de Transporte de Alta Capacidade. Mas as obras nunca foram finalizadas. Em dezembro, o governador Wilson Witzel, ele disse que ia aterrar a estação e poucos dias depois voltou atrás, mas sem previsão de andamento para a obra agora, principalmente. O seu programa de governo só diz que vai atuar junto ao governo do Estado para construir essa estação. Como é que o senhor pretende fazer isso no meio dessa crise que estamos vivendo aqui? Chico, é fundamental que haja, como eu falei antes, né, uma integração e um bom entendimento entre as esferas municipal e estadual em várias áreas em que a gente tem atuações comuns, né? Uma delas é de transporte. Então, o que eu pretendo fazer é sentar, né, com o governador, né, com a Secretaria de Transporte Estadual e ver de que maneira a gente pode ajudar nesse processo. Podemos ajudar, inclusive, né, formulando projetos para serem levados a agências de financiamento, não sei exatamente como. O importante é que haja essa integração, né? O metrô
e os sistemas de alta capacidade não estão na órbita da prefeitura, mas a gente não pode se omitir e podemos sempre oferecer a nossa colaboração. O senhor fala de um relacionamento com o governo, de procurar o governo do Estado. Qual seria o seu relacionamento com o governo Bolsonaro se eleito? O senhor se considera o candidato da Marina Silva aqui? Como é que seria isso? Como funcionaria a sua relação com o governo Bolsonaro? Kátia, tanto no governo estadual quanto no governo federal, a gente não pode fazer nenhum tipo de restrição, né, que prejudique os legítimos interesses da população carioca. Então, eu vou ter uma relação institucional adequada com o governo estadual, com o governo federal, naquilo que for necessário e sem me preocupar com questões políticas, com questões eleitorais, com 2022. Nós estamos vivendo uma crise tão grande aqui no Rio de Janeiro que a gente tem que esquecer, né, tudo isso e partir para um entendimento. Isso não significa que eu vou ser amigo do presidente, que eu vou ser amigo do governador. Nós temos que trabalhar em função dos interesses da população. E eu tenho certeza também, ou pelo menos eu espero, que quando eu chegar lá em algum órgão do governo federal ou do governo estadual, eles não vão ver o prefeito da rede, né, que é correligionário da Marina Silva, né, que é amigo e admirador dela, que sempre foi, porém vai ver o prefeito que é o representante de uma população do Rio de Janeiro que está vivendo uma situação muito grave e que precisa ter solução. Como é que o senhor se define ideologicamente? Chico, eu me defino como progressista. Tá? Eu acho que essa questão, essa dicotomia esquerda-direita, ela está ultrapassada. Tá? Eu não me classifico nem como de direita, né? Nem como de extrema esquerda. Eu me considero progressista. Eu acho que a Rede é um partido que é muito preocupado com as questões de justiça social, de respeito ao meio ambiente, mas nós também sabemos fazer conta. Tá? Eu sou extremamente favorável a uma ação responsável do ponto de vista fiscal, sou extremamente favorável a que o setor privado participe da economia, né, e que o Estado se cinja àquelas questões que digam respeito a preservar o interesse público. Tá? Então, não vejo problema nenhum, eu fugiria dessa questão de esquerda e direita. Agora, progressista, né, voltado para frente, né, com certeza você pode me classificar. Em comparação ao seu programa de governo, em comparação ao programa de governo da Marta Rocha, de quem o senhor poderia vir a ser parceiro, né, no primeiro entendimento, o dela está mais à esquerda do que o senhor. O senhor, no segundo turno, poderia apoiá-la? Faria alguma condição de adoção de alguma medida nas suas propostas no plano dela ou aderiria automaticamente ao plano de governo dela? Kátia, no segundo turno eu espero que a deputada Marta Rocha me apoie, né? E eu não terei problema nenhum em dialogar com ela. Eu acho que os programas efetivamente são diferentes em alguns pontos, porém nós vamos dialogar e tenho certeza que, se ela quiser me apoiar no segundo turno, a gente vai encontrar aí um denominador comum. Aliás, o que eu falei em relação a ela vale em relação a todos. Tá? No segundo turno, eu estou aberto a conversar com todos os candidatos. Inclusive, com o Crivella, o senhor... eu volto nesse assunto porque eu senti que o senhor fez uma crítica ao Crivella ao falar do caso do Flamengo. O senhor disse que não tem ressentimento a Marta, mas tem algum ressentimento a ele? Ele decepcionou o senhor, a conduta dele no caso do Flamengo? Não, Kátia, né, essa questão aí, eu não tenho problema pessoal com ninguém, nem com o prefeito Crivella. Eu tive, enquanto eu fui presidente do Flamengo e ele prefeito, eu tive uma relação extremamente adequada com ele. Tá? E não vejo nenhum problema para que a gente possa conversar. Tá? O que eu falei com relação à questão, né, do Ninho foi que, assim como eu não soube da interdição, ele também não soube. Tá? E isso daí está provado pelos registros das nossas conversas, né, durante 1 ano e meio. Quando o próximo prefeito assumir, em janeiro, infelizmente a gente ainda vai estar sob o efeito da pandemia do coronavírus. Qual é a sua ideia, quais são os seus planos para a recuperação do tempo perdido das aulas da rede municipal de ensino?
Então, Chico, isso aí é um assunto extremamente relevante, né? Eu me preocupo muito com isso. Eu acho que essa questão da pandemia foi muito maltratada, tanto na esfera municipal, quanto na estadual, quanto na federal. Nós estamos vivendo uma situação de guerra, uma situação que nós nunca enfrentamos, uma crise de saúde pública, em que o interesse da população não foi levado em consideração e, em contraposição, interesses pessoais, políticos e, infelizmente, até econômicos se sobrepuseram nessa hora. Então, tudo que eu falei aqui com relação a uma integração, a um diálogo permanente e construtivo com governos estaduais e federais, eu vou tentar fazer e eu acho que já deveria ter sido feito há muito tempo. Quando nós assumimos, nós vamos instalar um comitê de crise de verdade, com protagonismo das autoridades de saúde pública, que vão dialogar com todos os outros setores, educação, saúde, transporte, lazer, cultura, etc., para definir exatamente como nós vamos fazer essa flexibilização. Eu me preocupo muito com a volta às aulas. Nós estamos 1 ano sem aula, né? Outro dia foi dia do mestre, que é feriado, né? E não tem aula, só que a gente está com 1 ano de feriado, né? E nós vamos ter que cuidar disso. Para mim é um absurdo que a flexibilização das escolas tenha tido uma prioridade inferior, por exemplo, a flexibilização das praias, né? Das atividades de lazer. Mas tudo isso, quem vai definir vão ser os especialistas de saúde pública, que serão os protagonistas desse comitê de crise. O senhor é a favor da vacina obrigatória? Desculpe. Era a mesma pergunta, se era a favor da obrigatoriedade da vacina ou não. Da mesma maneira, Kátia e Chico, isso daí eu acho que tem que ser definido pelos especialistas de saúde pública. Né? Se for definido que a vacinação obrigatória é essencial, melhoraria a nossa situação, eu acho que tem que ser obrigatória sim. Tá? Mas isso quem vai definir são eles, né? Eu não vou dar palpite, eu não sou epidemiologista, não sou infectologista, nem sanitarista, acho que tem muita gente muito mais capacitada e eu vou ouvir a opinião dessas pessoas. Voltando àquele acordo do início do ano, eu só queria perguntar uma coisa para o senhor. O senhor não se arrepende nem um pouquinho de não estar na vice da Marta hoje, que desponta com a possibilidade de chegar ao segundo turno? Real possibilidade? Não, de jeito nenhum, né? Talvez ela também não se arrependa de não ser minha vice, né? Houve um acordo ali, Kátia, que não foi possível se chegar ao final dele. Nós estamos no meio do processo, né? E acho que eu respeito a posição dela, como a de todos os outros candidatos, e agora vamos seguir, faltam 17 dias, tem muita coisa para acontecer, né? Arrependimento zero. Candidato, a situação do transporte no Rio, especialmente transporte por ônibus, né, coletivo, é dramática. Né? A gente viu aí na pandemia, várias linhas de ônibus sumiram, o BRT, esse caos que a gente vê todos os dias. Quais são os seus planos para o transporte? Olha, meus planos para o transporte é inverter a relação de poder, né? Porque a prefeitura deveria controlar o transporte público na cidade e, nos últimos anos, a gente viu que é o transporte público que controla a prefeitura. Então, nós vamos ter que passar essa relação a limpo, rever contratos. A questão do BRT é um exemplo. O BRT é um sistema, né, um modal de média capacidade que funciona muito bem em várias outras cidades do mundo, Curitiba, Bogotá, Cidade do México, e no Rio de Janeiro ele foi mal implantado, né, ele foi mal concebido e é pessimamente operado. E essa por que mal implantado e mal concebido, por quê, candidato? O que foi feito? Aí a implantação e a concepção foram feitas na administração Paes. O que houve ali de errado que o senhor identifica? Então, o próprio traçado, a gente deveria ter começado pelo Transbrasil, que é o que tem mais gente, né? As estações, né, não oferecem um mínimo de segurança, existe superlotação, é praticamente impossível para uma pessoa com deficiência entrar e participar, né, andar num BRT. Tá? Então, o BRT poderia funcionar muito bem. E a outra coisa que você falou, tem a coisa do piso, por onde trafegam os ônibus, que poderia ter sido de concreto, né, com mais durabilidade, né, e é um asfalto de péssima categoria. E a coisa que você citou das linhas que sumiram, são as linhas alimentadoras do BRT e dos sistemas de alta capacidade, que sumiram exatamente porque as empresas de ônibus resolveram fazer prevalecer a sua vontade
né, na hora que dizer para o senhor que sumiram as alimentadoras e várias outras, viu? Sumiram linhas de todos os tipos, sumiram, tanto que tinha a ver com BRT como não, de repente desapareceram na cidade inteira. Isso, porque a linha alimentadora não é só do BRT, né? São linhas alimentadoras também para a Supervia, para o metrô, né? O fato é que nós temos que inverter essa relação. Tá? Então, hoje a população fica sujeita a pegar uma van pirata para poder chegar ou na estação do BRT, ou na estação do trem, ou na estação do metrô, e normalmente se vê prejudicada com isso. Né? O carioca é o povo, né? Dentro de todas as grandes capitais do Brasil, o Rio é o que as pessoas levam mais tempo para circular de casa para o trabalho. Tá? E, infelizmente, o transporte público não vem sendo bem planejado, nem implantado, nem operado aqui. Nós vamos ter que rever isso, invertendo essa relação. O senhor fala, voltando à questão da milícia, o senhor fala do uso da Guarda Municipal para segurança. Mas o senhor me esclarece, na sua opinião, ela tem que ser armada ou não? Não, não precisa ser armada. Eu acho que ela deve funcionar como força auxiliar das polícias civil e militar, que já são armadas. E eu entendo que a Guarda Municipal tem um papel super relevante, né, como força auxiliar em vários aspectos, né, em várias formas, mas não precisa ser armada. O senhor, então, o senhor é contra armar a Guarda Municipal, então? Sou contra armar a Guarda Municipal, isso está bem explícito aqui no programa. O senhor existem duas candidaturas postas, são dois candidatos que já tiveram experiência administrativa, cujo trabalho está sendo julgado, que é o Eduardo Paes e o Crivella. Qual a opinião que o senhor tem da administração dos dois? Qual que o senhor acha que pecou mais? Kátia, nós estamos vivendo essa decadência exatamente por conta de quem administrou o Rio nos últimos anos. Então, a gente está vendo, né, uma administração que está querendo voltar e outra que está querendo ficar, e nenhuma das duas foi bem sucedida. Eu acho que a administração Crivella, com todo o respeito pessoal que eu possa ter a ele, foi um fracasso. Né? E a administração do prefeito Eduardo Paes foi a que propiciou esse fracasso. Né? A administração Crivella é consequência da administração Paes. E quando ele foi avaliado ao final do seu mandato, o povo do Rio preferiu, né, eu não, elegeu o prefeito Crivella. Respeitamos e tal, mas agora está na hora de mudar. Candidato, a administração da saúde feita através das OS se mostrou bastante problemática. Como é que o senhor avalia isso? Qual seria o modelo de administração na área da saúde, o seu? Olha, é muito problemático, Chico, mas o problema não é do modelo, o problema não está nas OS. Né? O que você tem de corrupção nas OS, a origem não está nas OS. Então, você pode perfeitamente funcionar com OS que funciona muito bem em outras cidades do Brasil e até no Rio de Janeiro, por exemplo, no setor cultural. Então, mas em outras cidades do Brasil tem problema com as OS também, viu? Tem, desde que você tenha corrupção na administração direta. Né? Se você não tiver, você pode perfeitamente funcionar com as OS. Elas têm que ser contratadas segundo critérios republicanos, impessoais, né, e técnicos, e têm que ser fiscalizadas rigorosa e permanentemente, e dar transparência total. Aquilo que eu falei, transparência, competência técnica, né, tudo isso vale para tudo, inclusive para a saúde. Eu acho que as OS podem funcionar, mas não do jeito que está agora. Né? Você simplesmente dizer, vou acabar com a corrupção acabando com as OS, é que nem vender o sofá. O que você precisa é resolver o problema no seu foco. Estou a favor dessa sugestão do governo federal de estudar a privatização, entre aspas, das UBS, e eu vou lhe dizer que está faltando 1 minuto e 30 segundos para terminar seu tempo. Se o senhor puder responder e fazer as suas considerações finais, por favor. Não, Chico, eu não sou a favor, né? Eu acho que isso daí é uma atividade que é privativa, deveria ser privativa do setor público, né? A menos que seja apresentado um modelo que a gente possa estudar isso. Né? Isso aconteceu anteontem, mas, em princípio, eu acho que não faz sentido. Tá? Então, partindo para as considerações finais, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer muito a vocês, né, pelo espaço que me foi dado. Eu acho que é fundamental, nesse momento
em que a gente não tem debate, que a gente não tem acesso aos programas de televisão, ainda tem as limitações impostas pela Covid, né, que um órgão de imprensa da importância do UOL ofereça esse espaço para que a gente possa vender o nosso peixe, que a gente possa dar o nosso recado. Tá? Então, eu gostaria de pedir ao Carioca que no dia 15 de novembro, né, feriado nacional, fosse às urnas para votar 18. Né? Votando 18, nós vamos poder efetivamente interromper esse processo de decadência que a nossa cidade está vivendo. Há cidades que morrem, né? Existem vários exemplos no mundo, cidades que já foram importantes e que simplesmente desapareceram. O Rio de Janeiro corre esse risco. Nós precisamos enfrentar esse desafio e precisamos tirar o Rio de Janeiro do buraco com muita transparência, com muita integridade, que deveria ser uma condição necessária para todos os governantes, mas infelizmente virou diferencial, e com muita competência técnica. Eu tenho uma equipe que vai me ajudar na prefeitura, que está aqui, nesse livro aqui, que eu recomendo, vocês já devem... Ok, candidatos. Nós agradecemos, então. Obrigado, candidato Eduardo Bandeira de Mello, do Partido Rede Sustentabilidade. Essa foi mais uma sabatina da série feita com os candidatos e candidatas à Prefeitura do Rio. Eu, pelo UOL, e a jornalista Kátia Seabra, pela Folha de São Paulo. Agradecemos a você que tenha acompanhado a gente nessa entrevista e vamos nos encontrar em breve para ouvir propostas de outros candidatos a prefeito do Rio. Obrigado. UOL.